Yes, we can. Beleza? Aí, ô Pedrão, só no início, tenta direto pro microfone. Tá. Show. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio na Órbita, podcast do Grupo Nave, que traz bate-papos pautados em negócios, tecnologias e todo o ambiente orbitado por educação. No episódio de hoje, iremos falar de conflitos de gerações e chamamos aqui um grande convidado, um grande amigo nosso, diretor Rodrigo, um cara especialista, velho. Já é o segundo físico que nós estamos aqui. Esse segundo fio, será que a gente já sai com uma bomba Cara, a gente já pode mudar isso pra Big Bang Theory? É um diretor do Colégio Itamaraty, sócio, entusiasta de educação e gestor de alto padrão. Quero saber mais sobre as suas gestões. E, claro, o nosso amigo Caverna, que é o especialista aqui nas artes caverneiras e vinkigs de cerveja, pra quem não sabe. Tem cara de cervejeiro, né? É, pô. Eu, A gente não fala de mais nada. Eu falei isso. eu, seu host desse programa lindo e maravilhoso, pra que a gente faça aquela bela viagem. Rodrigo, me conte um pouco da sua história, cara. O que te trouxe para as áreas de educação? É um cara jovem, é um cara que já trouxe grande bagagem aí para si. E fala um pouquinho para nossa audiência. Cara, eu tenho 31 anos, então eu sou novo, né? Normalmente quando a gente fala de diretor escolar, todo mundo tem aquela visão de diretor escolar mais velho, né? Ok. Aquele cara de terno, gravata, né? Aquele cara sisudo normalmente, né? Sim, sim. Então eu sou... Acho que pra carreira, assim, acho que eu sou bem novo ainda, mas... eu tenho 15 anos de experiência já em escola, de modo geral. Que massa. Eu vim de uma família bem simples de Curitiba. Na verdade, a educação chegou para mim de uma forma, acho que indireta, né? Minha mãe sempre foi dona de casa. Meu pai foi durante muitos e muitos anos caminhoneiro. E somos em dois irmãos. Tenho um irmão mais velho. E o meu irmão, ele sempre foi aficionado por tecnologia. Então, meu irmão sempre, né, desde que ele era mais novo, ele queria fazer alguma coisa relacionada à tecnologia, computador. Na época, meu irmão é do final dos anos 70, então ali o computador estava meio que nascendo ainda, era uma coisa, né, meio desconhecida. E ele foi sempre um cara de tecnologia e tudo mais. E aí ele, enfim, fez faculdade, fez na época, chamava-se bacharelado em sistema de informação, análise de sistemas, alguma coisa assim. E fez a carreira dele lá no banco, trabalhou muitos anos no HSBC e num dado momento da vida dele, lá próximo dos 30 anos, ele resolveu fazer um mestrado porque Legal, hein? ele queria muito dar aula, né? E aí ele fez mestrado. Na época eu era meio adolescente, não sabia muito o que isso significava. Na sequência ele virou professor e aí onde entra a minha inspiração para entrar na área de educação, né? Na sequência ele virou professor, foi professor da PUC durante muitos anos. Posteriormente ele fez doutorado na França, em Sorbonne, por meio de um programa do governo que tinha bolsas. Isso ele fez doutorado lá e acabou ficando como professor, não na França, mas na Holanda. Hoje ele é professor na universidade, na HVA, em Haarlem, né? E é um cara que me inspira muito e foi ele que me inspirou a entrar na educação. Mas diferente dele, eu não fui para uma outra área e depois entrei na educação, né? Meu irmão não tem experiência na educação básica, mas tem muita experiência no ensino superior. Uhum. Mas é um cara que sempre me inspirou. Então, quando eu estava ali no ensino médio, eu falei, bom, eu quero seguir os passos, mas eu quero ir direto para a educação, porque é uma coisa que me encanta. A única preocupação minha e do meu pai também era falar assim, mas professor, será que você consegue viver sendo professor, né? Será que você consegue viver de educação? Porque, infelizmente, hoje tem uma visão de professor, aquele professor normalmente mal remunerado, aquele cara, né? Meio assim. E no ensino médio, eu fui aluno de uma grande escola do ensino médio. Meu pai, com muito esforço, pagou para mim essa escola. Chama-se OPET, em Curitiba. Hoje ela é só universidade, né? Uhum. Mas na época era um colégio muito forte em Curitiba. E lá eu conheci os professores que me encantaram também e que me ajudaram. Assim, eu vi e falei, pô, eu posso ser professor, né? Posso fazer uma coisa que eu amo, que é dar aula, e eu posso também ter uma boa remuneração, né? Óbvio, eu não vou ficar milionário com isso, mas eu posso sim ser um profissional bem-sucedido. E aí foi onde eu busquei a licenciatura. Minha primeira licenciatura foi em Ciências Biológicas, né? Pô, cara. Nem foi em Física. E posteriormente eu fiz licenciatura em Física e desde então estou na área de educação. Atuei em várias escolas em Curitiba. E sempre muito voltado para o ensino médio, né? Até por conta da disciplina, pré-vestibular. Pré-vestibular é uma coisa que me encanta até hoje.
Acho que a gente pode falar mais sobre isso depois. Sim, sim. E aí, posteriormente, eu fui entrando na gestão de escolas, né? Fui coordenador de uma grande escola em Curitiba, fui diretor de uma grande escola. Posteriormente, ingressei na holding hoje, que né, é dona de algumas marcas. E aí entrei como diretor de marca, e aí eu entrei de fato na gestão de escolas e nesse universo que orbita tudo, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Pô, legal. Vida acadêmica, né, cara? Vida acadêmica. Eu nunca fiz nada, eu nunca trabalhei em absolutamente nada. Eu sempre falo isso nas reuniões com pais, com professores, assim, eu nunca fiz nada, porque tem muita gente que... E não há mal nenhum nisso, mas tem gente que vai de uma determinada profissão, vai para outra. Tem um professor de história lá em Curitiba, muito bom, Adriano, que ele trabalhava numa outra profissão e lá com seus 30 e quase 40 anos resolveu fazer uma licenciatura e é um excelente professor. Mas no meu caso, eu comecei a atuar em escola profissionalmente com 17 anos, né? Ainda na faculdade, ele é muito novinho ainda. E desde então estou lá. Eu nunca saí de dentro da escola. Né? Na verdade, eu estou no ensino médio, né? Desde o início eu nunca saí de dentro de uma escola, nunca trabalhei em absolutamente nada diferente disso. E me orgulho muito em dizer que eu sou um cara né, que se dedicou, né, se dedica 100% à educação até hoje. Cara, legal. Vamos começar por esse ponto. A gente vê na nossa sociedade, né, que nós temos hoje um conflito de gerações. Então, um cara novo começou muito cedo a dar aulas, a pegar gestões ali dentro de um ecossistema educativo. A pergunta: hoje nós estamos vivendo um boom tecnológico, hoje nós estamos vivendo uma transição. Como que você enxerga isso, você sendo hoje um gestor? Como que é pautado as suas decisões estratégicas? Como que é pautado o seu cuidado com o aluno, com os pais? Como que você poderia assim, passar um pouco dessa sua experiência para nós? Para a gente entender até mesmo a que régua que nós estamos caminhando ali para a próxima geração de educadores ou educados. O que eu vejo hoje, na verdade, Pedro, é um problema muito grande na formação inicial do professor. Assim, nos últimos anos, as licenciaturas como um todo, elas vêm sendo muito precarizadas. E o professor que sai hoje da universidade, eu coloco ele em duas linhas. Né? Você tem o professor hoje, um licenciado, que sai de uma universidade muito boa, sim, que é aquele cara que sai com uma régua muito alta e às vezes ele sai com uma visão muito romantizada de educação. Né? E você tem aquele professor que é mal formado, aquele professor que, enfim, não teve uma boa formação. Esse cara que teve uma boa formação... e aí eu digo como gestor, qual que é o maior desafio de você encaixar tudo isso? Aquele cara que teve uma boa formação, ele começa, né, normalmente ali no ensino público, e ele começa a se desanimar por ali. Né? Porque ele tem aquela visão, né, daquela coisa meio romântica, e aí ele vê que, né, principalmente no ensino público, aliás, diria no ensino público, falta investimento, você vê alunos ali que estão pouco interessados, né, por conta de N razões, e etc. E aquele professor que ele vem mal formado é um cara que vem sem base, muitas vezes de conteúdo. É um cara que não consegue agregar, por exemplo, ele não consegue pensar, por exemplo, muitas vezes, como que eu posso agregar a tecnologia, o que eu tenho disponível hoje para minha aula. Ele tem essa dificuldade, para o meu dia a dia. O que eu posso fazer? Como que eu posso mostrar isso para o aluno? E às vezes são coisas simples. Por exemplo, quando eu vou dar aula de física, tem lá uma parte de gases. Né? Legal. Tem uns simuladorzinhos na internet que você acha assim, super fácil. Que é um simuladorzinho lá que você vai colocando gás dentro lá de um recipiente, aí você aumenta a temperatura, a pressão aumenta, né? Aí ele explode. Aí você, né, diminui a temperatura, aí as moléculazinhas começam a se mexer menos e tudo mais. E é uma coisa que para o aluno, você explicando isso simplesmente num quadro, é algo extremamente abstrato, né? Você começa a desenhar as moléculas se batendo. Uma fórmula lá, né? Uma fórmula e um desenho. Quando o aluno vê isso, fala, putz, faz sentido, né? E o que acontece? Esse cara que ele é mal formado, ele acaba não conseguindo fazer isso, né, na maioria das vezes. Esse cara que é bem formado, ele se desanima ao longo do tempo. E aquele professor que ele é mais velho, ele tem normalmente uma dificuldade maior com a tecnologia, ele tem uma dificuldade maior em encarar essas coisas. E ele acredita, não por maldade, mas porque ele foi instruído dessa forma, que a aula que ele deu lá em 1900 e tanto tem que ser a mesma aula que ele dá agora. E aí que entra o conflito de gerações. Cara, né? isso aí. Porque o cara que, né, o professor que está lá com seus 60 anos ou 50, eu não estou fazendo uma crítica ao professor de 50, 60. Eu tenho uma professora na escola que ela deve ter, não vou ser indelicado falar o nome dela aqui, mas ela deve ter os seus 65 anos, e a professora
mais antenada com tudo que tem de tecnologia. Assim, é uma coisa incrível. Assim, eu admiro muito essa professora. Vou até falar a Mariadne aqui. Aí, Mariadne. Mariadne, ela... Salva de ela palmas, é hein? de educação infantil, é uma professora que é mais antenada com tudo. Assim, eu acho incrível isso, né? Mas ela é uma exceção, porque a boa parte dos professores acabam sendo mais resistentes, né? E o aluno que tem os seus 15, 16 anos ou menos, putz, ele espera algo a mais. Ele espera uma coisa que esteja mais linkada com o dia a dia dele, com o que ele faz. A gente não pode simplesmente, como educador, falar assim, essa geração aí, pelo amor de Deus, né? Essa geração TikTok, essa geração Instagram, essa geração etc. Esses dias Você até começa a criar desculpas, né? Pra poder não... mas o problema é a geração. Mas não é o problema da geração. Você tem que ser professor, você tem que lidar com todas as gerações. Você lidou com a geração dos anos 90, você lidou com a geração do início dos anos 2000, agora a gente tem que lidar com essa geração e a gente tem que se encaixar com essa geração. Né? Vamos tentar entrar no ambiente deles. Esses dias eu falei para uma aluna sobre, não sei o que, de Facebook. Ela falou, não, Facebook é coisa de velho. Eu falei, cara, eu sou da época do Orkut. Né? Do ICQ. Do ICQ. E no ICQ eu lembro que era um monte de números, né? Que você tinha que passar, né? Você tinha que decorar. Você tinha que decorar, era tipo um RG. Decorar, só o seguinte, me adiciona no ICQ aqui, né? Qual que é o seu ID? Era, sei lá, 10 números. Assim, tá tatuado aqui. Tatuado aqui, né? E não tinha celular, não dava pra escrever. Não dava. Era no papel, Era no papel, cara. Era uma coisa maluca. E aí, para eles, o Facebook já é uma coisa velha, né? E aí, só estou falando dando um exemplo de redes sociais, mas acho que é muito mais do que isso. Então, eu acho que hoje o professor ele tem um dever, nós, educadores, temos o dever de encaixar essas tecnologias ou essas formas de dar aula que estão mais com a cara desses alunos. Não é simplesmente falar que essa geração é ruim. Mas agora me veio uma coisa muito legal, né? Você falou de choque de gerações, né? Uma coisa que a gente tem em comum. Minha primeira faculdade também foi biologia, cara. A gente começou, acho que no mesmo caminho, cara. Tem nada a ver hoje, né? Não é só cerveja. Não é só. É arquitetura, é construção, é jogo, é gamificação. Mas eu acho que um problema de gerações, eu acho que você deve estar respirando isso, olhando. Você é o meio do caminho entre o pai do aluno e o aluno. Da sua faixa etária, 31 anos, né? Cara, você sente isso dos professores. Às vezes os professores sendo mais velhos, tendo mais experiência de casa e você coordenando esse processo, você sente algo diferente nisso? No começo, sim. No começo, sim. Eu acho que, independente da tua idade, acho que você tem que mostrar o teu trabalho. Você tem que mostrar que você tem bagagem, né? Então, acho que gerenciar, gerir pessoas mais sêniores, ela é um desafio para todo mundo. Para mim também é, porque... vocês não só gerenciam o professor, que é mais velho, né? Por exemplo, eu tenho professores lá que estão há 30 anos na escola. É quase mais ou menos o que eu tenho de idade, eles têm de trabalho naquela escola. E o que você tem que fazer? Primeiro, o professor ele sempre vai esperar que você seja o capitão do barco. Né? Por que ele quer que você seja o capitão do barco? Porque ele quer se dedicar à aula, ele quer se dedicar àquilo ali, mas ele quer ser segurado de alguma forma, ele quer sentir uma rede de proteção ali. E é isso que a escola faz. Não no sentido de proteção, de cobrir erros. Eu quero dizer assim, professor, vai nesse caminho porque é isso aí, é isso que nós acreditamos. Independente de qualquer coisa, eu sei que você está fazendo o que é correto. É isso que o professor quer. O professor também quer que você lidere a equipe como um todo, que você lidere a escola, que você esteja presente. É isso que ele espera. E é isso que as famílias também esperam. Porque eu não só lido com os professores, que são diferentes da minha geração, mas como eu também lido com pais, que são mais velhos do que eu. Sim. E eles precisam confiar em mim. Né? Porque a relação de pai, aluno, escola é uma relação de confiança. E eles precisam confiar. Uma das formas de confiar é você ser presente. Né? É você estar ali, é você... E aí, estar ali, estar presente, não é você fazer todas as vontades dos pais. Porque eu sempre faço uma analogia que é assim, quando a gente vai no médico, até falei isso numa reunião de pais, não sei se todos gostaram, mas quando você vai no médico, Pedro, né? Você fala assim, o médico fala assim para você, Pedro, você está com uma infecção de garganta, você vai tomar aqui amoxicilina e vai tomar tal remédio. Você não vai ficar questionando o médico no sentido, olha, eu acho que a dose tem que ser maior ou menor. Você vai falar, beleza, vou fazer. E o pai na escola, de certa forma, é isso. Ele tem que confiar na escola. Né? Às vezes tem algumas decisões que são difíceis na escola, que você tem que tomar. Mas o pai tem que confiar. E para ele confiar, você tem que liderar com uma senioridade, com tranquilidade. Você tem que mostrar para o pai que você já tem essa bagagem, que você já passou por isso. E eu já passei por N escolas, já liderei outras escolas. E eu falo, pai, isso já aconteceu comigo, fica tranquilo, isso aqui que aconteceu, né, nós resolvemos de tal e tal forma.
Né? E eventualmente assumir erros também, porque todo mundo erra. As escolas também erram, né? Professores erram, gestores erram e falam assim, putz, realmente nós erramos aqui, mas nós vamos consertar isso de tal forma. Porque esconder o erro é uma coisa que, né, corta a confiança, né? Faz com que as pessoas percam a confiança na escola, no gestor e tudo mais. Então, acho que respondendo um pouquinho da tua pergunta, você, primeiro, você ser sincero, você liderar pelo exemplo e principalmente ser presente. Acho que uma coisa que fortalece muito as relações na escola é o relacionamento, né? As pessoas precisam conhecer. Acho que isso às vezes é um desafio para grandes escolas, né? Porque às vezes o diretor não aparece tanto, mas eu acho que independente do tamanho da escola, o diretor tem que aparecer, ele tem que ser a pessoa que está ali na frente, na saída, na entrada, com os alunos, e é uma coisa que eu busco fazer ao máximo. Eu não consigo estar em todos os momentos, mas é o que eu busco fazer sempre ao máximo, assim. Você ainda tem bastante contato com os alunos. Sempre. Eu dou aula. Ah, que legal. Eu dou aula para os alunos do ensino médio. As 2 primeiras de segunda-feira, olha que maravilha. Olha isso, né? que As 2 delícia, primeiras de cara. segunda-feira. Gente... E você sendo diretor, como que é o tratamento, você na sala de aula sendo professor deles? Que eles sabem que você é o diretor. Sabem. Mas assim, eu acho que esses papéis, eles não podem se confundir. Aham. Né? É claro que eu entro ali como professor, eles sabem que eu sou diretor, mas esses papéis eles não podem se confundir, porque naquele momento eu sou o professor. Né? Eu sou professor de física e eu me nego, eu falo para eles, eu me nego a discutir qualquer coisa aqui que não seja física. Muito tá? bom. Assim, mas né, esses tempos, calor em Ribeirão, para variar. Putz, problema no ar-condicionado. Desgraça, cara. Boa. Aí cheguei na sala, uma aluna falou assim, o ar-condicionado. Eu falei, tem que falar com o diretor. Né? Esse é o problema Não, com mas o meu você fala eu com o diretor ou as lá. aulas. Esse é o meu eu, né? A minha aula vai das 7h20 às 9, né? São 2 aulas É seguidas. meu eu do futuro, cara. Às 9h01 você pode perguntar isso aqui que eu vou Não, resolver. eu perguntei porque eu também sou professor, eu adoro dar essas aulas e é uma coisa que a gente percebe. Você falou uma coisa que é muito bacana. Na educação, uma das premissas mais assim interessantes é o quê? Confiança. Para a gente conseguir liderar o barco ali, colocar a galera dentro de vamos dizer assim, de um caminho legal, eles têm que se sentir seguros perto de nós. E às vezes... nós seremos um professor gente boa, o legal, né? O cara, mas também vai puxar a orelha, o cara que vai dar um voto assim de confiança. Cara, eu não sei esse caminho, se é o melhor certo, mas eu confio no seu potencial. E você tem que fazer realmente essa distinção, porque eu fico imaginando, poxa, gerir uma escola com tamanhas diferenças e diferentes, deve haver muita complexidade. Qual que é o maior desafio? Qual que é a maior dificuldade que você sente e fala assim, cara, isso pra mim é uma pedra no sapato? A maior dificuldade que eu tenho hoje, que eu posso te dizer assim, assim, acho que vamos pensar em gestão de escola, tá? Qual que é o maior desafio que a gente tem hoje? É você ser uma figura de um diretor presente. Legal. Esse é um desafio, porque né, a escola tem N demandas. Né? Então você tem que estar presente, você tem que ter contato com os alunos, você tem que ter muito contato com o pai, você tem que ter contato com o professor, etc. Então ser essa figura onipresente, de certa forma, que inspira confiança e tudo mais, é o maior desafio. Você tem que manter isso. Né? E eu acho que até volta um pouquinho na minha fala anterior. Hoje o maior desafio é assim... naquele papo que eu falei do médico. Uhum. Acho que ninguém aqui fez faculdade de medicina, então você não vai opinar muito em medicina porque você não entende muito, né? No máximo ali alguma coisa ou outra. Mas, de certa forma, todo pai já passou pela escola. Sim. Então, de certa forma, às vezes ele se sente um pouquinho meio especialista no negócio. Assim, não, mas olha só, no meu tempo fazia-se assim, então por que vocês não fazem também? E você explicar isso para a família e falar assim, olha, mas a geração mudou, né? As coisas mudaram, assim como... tudo acaba mudando, se desenvolvendo. Eu não vou usar a palavra evoluir, né? Porque na biologia a evolução tem um significado até diferente. Mas assim como tudo vai mudando, os carros mudam, ficam melhores, tudo mais, a educação também vai melhorando e tudo mais. Então por isso que a gente não pode fazer dessa forma. E equilibrar, até uma coisa que você falou da aula, e equilibrar você ser um diretor, né? Você tem que ser uma figura de respeito com um professor que... você também não pode ser um sargento, também é um grande desafio. Hoje, com os alunos, todos eles me cumprimentam, assim, né? E os menores chamam de tio, né? E aí, tio Rodrigo? E aí, tio Rodrigo? E aí, tio Rodrigo? Tudo bem? Mas eu também sou o cara que eventualmente vai dar bronca neles. Com certeza. Né? Então, você tem que equilibrar você tem que ter essa balança muito bem feita do ser um diretor, né, respeitado, mas também não ser aquela figura temida, porque respeito
E medo são coisas muito diferentes, né? Eu aprendi uma coisa assistindo Todo Mundo Odeia o Chris. Que é assim, Exatamente. é o seu pai. Eu vejo meu pai, por exemplo, né? Eu não tenho medo do meu pai, mas eu respeito muito meu pai. Então, o diretor tem essa figura meio de pai. Você não pode ter medo dele, mas tem que respeitar. Deixa eu fazer uma pergunta pontual. Dentro de... Pensa assim, nós temos muitas informações. Isso é algo que eu gostaria de saber assim com toda sinceridade, que eu quero entender se isso acontece, vamos dizer, singular a uma unidade, a uma instituição ou é meio geral. Lá dentro você trabalha com diferentes e diferenças, certo? Sim. Ali então vai ter regras da casa do pai e da mãe, que você vai ter que lidar com o filho, etc. E muitas vezes esse filho vem com algumas liberdades ou alguns traves que você também vai ter que lidar. Um deles são o quê? Dispositivos, celulares, redes sociais e etc. Num ambiente que você precisa educar, passar informação. Como que você orienta de forma, diretor, aos seus professores, e como você, professor, lida com o entrave do aluno? Tipo assim, professor, está desatualizado, vi aqui no Google. Cara, isso é um outro desafio, na verdade. Isso é um outro desafio, né? Porque o que acontece? O que tem que valer, no fim do dia, é a regra da escola. Né? Legal. A escola tem que ter identidade, tem que ter suas regras e as pessoas têm que seguir as regras da escola. Né? Porque se você for sempre abrir exceções para os outros, né? Daí não tem regra. Se toda regra tem uma exceção, não é regra. Então, primeiro, tem que seguir as regras da escola. Hoje, em relação ao uso de celular, acho que todo mundo que você perguntar, professor, diretor, coordenador, o uso de celular em sala de aula, ele é um desafio gigante. Por quê? O aluno que está usando o celular em sala de aula, dificilmente, Pedro, ele vai estar usando para pesquisar a matéria que está no quadro. Não vai. Ele vai estar vendo ali um Instagram, vai estar vendo um TikTok, vai estar falando com alguém no WhatsApp. E às vezes está conversando inclusive com o outro cara do lado da sala ali, que está no WhatsApp também. Então, dificilmente, esse aluno ele vai estar... Tá chato demais, hein, cara? Ele vai estar vendo alguma coisa referente à aula, ou né, ele não vai estar testando um app lá para aula. Pô, eu achei um app legal aqui de história. Não vai, né? Então, o que tem que valer é a regra da escola. De modo geral, a gente não estimula o uso do celular em sala de aula justamente por causa disso que eu falei. Mas o celular, ele se ele bem utilizado, tá? Ele pode fazer uma diferença gigante. Eu vou dar um exemplo, por exemplo... Dar um exemplo, por exemplo, é bom, né? Mas eu vou dar um exemplo quando você fala de metodologias ativas, quando você fala, por exemplo, da sala invertida. Perfeito. Da aula invertida. Explica para nós o que é a sala invertida. É quando, na verdade, o aluno ele vai ser mais protagonista do que o professor. Né? Vocês já viram lá o Kahoot, por exemplo, né? O professor lá coloca lá um quiz, por exemplo, e os alunos começam a competir, né? Ver quem responde e tal, e aí tem uns negocinhos que vão fazendo ali. Eu usei pouco até hoje, assim. Uma ferramenta muito massa. Mas é muito legal. Às vezes que eu usei foi muito legal. E isso os alunos precisam do celular para fazer, né? É um uso muito legal do celular, cara. E você acha assim, putz, é bobinho, né? Eles estão competindo ali num quizinho, né? Uma coisinha, né? Uma gamificação. Gamificação. Mas aí entra a questão da gamificação. Os os alunos dão uma pirada assim. Não, olha eu aqui acertei e tal. E você fala, cara, olha, isso pra mim, na minha visão, que tenho 30 e poucos anos, é meio bobinho. Mas pro menino que tem 15 ou menos, ainda, cara, ele tá se descobrindo, ele tá achando o máximo, né? Ou quando você pega, por exemplo, naquele exemplo que eu dei da simulação dos gases, você pega e mostra isso para ele, cara, ele acha o máximo. Eu tinha um aluno, às vezes, falou assim, eu fiquei a tarde inteira mexendo no simulador de gases lá, professor, e eu percebi que quando você coloca uma molécula mais pesada e tal, eu falei, cara, olha só, como que eu atingi aquele aluno, né? Para mim foi uma coisa simples, de 10 minutos, mas para ele é uma coisa que ele gostou. E o celular entra nisso, a tecnologia entra nisso. Então, assim, a gente não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente não pode simplesmente deixar o celular liberado na escola. E a gente também não pode proibir 100% e falar, nós nunca vamos usar, aqui é só cuspe e giz, né? Não é. Então, tem que ter esse meio termo. E em relação ao aluno que dá aquela desafiada no professor, eu acho que é bom, cara. Eu acho que é bom porque isso faz, inclusive, com que o professor ele cuide mais da informação que ele está passando.
né? O cara tem que se atualizar também, especialmente, né? Física não muda muito, né? Né? Claro, tem física moderna e tal, tem coisas que são descobertas, né? Todo dia, mas de modo geral, a física que você trabalha ali no ensino médio, até mesmo no final do ensino fundamental, ela não muda muito. Mas a história, por exemplo, o professor de história, cara, é uma doideira, né? Então o cara tem que se atualizar, pô, né? E se o professor passa uma informação, o aluno ali no celular fala assim, não, professor, mas aqui no Google tá diferente. O professor tem que ter, primeiro, a segurança de falar, opa, tá errado, eu sei mais. Segurança, não é bem assim. Segurança, professor, você sabe mais do que o chat GPT, professor. Que isso, entendeu? Professor. Ou depois tem que falar chat GPT. Não, a gente vai chegar nesse Ela não vai chegar. cara. Ou do professor até falar assim, putz, cara, será que eu errei mesmo? Será que não? O negócio não é bem você assim. já se desconfia do próprio conhecimento. E isso né, é bom, cara, porque o aluno ele tem que ser questionador. A gente tem que certeza. formar... Pensadores. A gente tem que formar pensadores. Né? eu Não é o concordo. aluno que vai aceitar tudo e falar assim, né? Tinha aquela coisa, né? Aquela educação dos meus pais, né, dos meus avós, né, de que putz, o aluno ele não podia falar um cara, né? ele é simplesmente espectador, a né, nossa cara? geração também não, era muito mal visto o aluno questionar o professor. É claro que tem que ter um jeito de questionar, né? Sim, Você não com vai certeza. chegar, né, daquele jeito agressivo, mas você vai questionar o professor com educação ali, e o professor tem que também deixar ser questionado e responder também com educação. Eu já fui questionado porque eu já errei também, né? Já falei coisas, por exemplo, numa aula, que um aluno já falou assim, professor, não é bem isso. Principalmente quando envolve a parte de astronomia, a parte que eu gosto bastante, mas é complexo, né? O negócio. E aí ele falou, não, professor, mas olha, veja bem, é assim. Aí eu falei, cara, eu vou pesquisar. E eu pesquisei na outra aula, falei, pessoal, eu quero fazer uma errata aqui, ó. É assim mesmo. É assim mesmo, tá? Cara, olha que legal Porque isso. a gente erra. Cara, Com certeza. Humano, todo mundo erra. E o professor tem que ter essa... Porque o professor, às vezes, ele tem um ego muito grande, né? E o professor também tem que ter essa humildade de falar assim, olha, gente, eu errei aqui, realmente, é dessa forma e tal. E isso não te faz pior. Isso, inclusive, te coloca numa posição de humano ali junto com os alunos. Isso é legal, eu nunca tive nenhum problema com isso. Né? O que você não pode é ficar apostando no erro e falar, não, é isso mesmo. Não, é isso aí mesmo, não quero mais falar sobre isso, vamos mudar de assunto. Né? É verdade. Vai chover hoje, não vai? Você mudou de assunto? Não, é outra coisa aqui. Então o professor ele precisa de fato ter essa humildade, precisa se atualizar sempre, né? O professor que não se atualiza, ele tá fadado ao fracasso Claro. no futuro Não, próximo. e não é só professor, né? Vamos falar que de Todo mundo. qualquer Todo pessoa mundo. em qualquer área, cara, se você não Todo tiver... mundo. Eu vejo meu pai, como eu falei no início, ele durante muitos e muitos anos foi caminhoneiro. E era muito engraçado, né? Os primeiros caminhões que meu pai falava, era assim, era um caminhão, cara, era um volante, uma alavanca aqui, né? E tal. E hoje em dia os caminhões, eles são, né, hiper mega tecnológicos, né? Então o caminhão lá tem... Caminhão para casa. Vai ser isso daqui a pouco. Isso, né? Tem um comando de voz, tem ali o câmbio que antes era aquelas alavanconas. Agora é tudo automático. tudo automático. E até o meu pai, falo com muito orgulho, meu pai é um cara que hoje tem uma situação, tanto meu pai quanto minha mãe tem uma situação financeira muito bacana e tal, mas são pessoas que estudaram até a 4ª série. E que assim, ele teve que se atualizar também em algum momento, né? Ele teve, putz, isso aqui é um negócio, né? Melhorou. Meu pai falava que antes, né, com arame ele arrumava o motor. Com arame e cola que ele arrumava. Agora não, né? O motor é eletrônico e tal, então tem tudo isso. Acho que em todas as profissões tem. Sim, todas. Mas o professor, assim como um médico, por exemplo, ele precisa mais ainda. Porque, vamos pensar, né? É uma coisa meio piegas, meio até clichê que eu vou falar, mas todo mundo aqui, independente da profissão que segue, se você é engenheiro, se você é médico, passou pelo professor. Tá? E isso muda a sua vida. Assim como o meu irmão, né, me inspirou e mudou, eu poderia estar fazendo outra coisa hoje. Assim como os outros professores me inspiraram durante a escola, eu tenho certeza que muitos professores te inspiraram para você escolher aquilo que você queria fazer, né? Muitos médicos, muitos engenheiros, muitos advogados, etc., foram inspirados por professores. Então, é uma profissão hoje que, infelizmente, ela vamos colocar de certa forma, né, está subvalorizada, a formação ela é muito precária, mas que, na minha opinião, puxar a sardinha para o meu lado, claro, ela é uma das mais importantes. É uma das mais importantes. E se você pega, infelizmente, hoje numa sala de ensino médio, numa sala de 3º ano, que o aluno está lá escolhendo o curso que ele vai fazer, você não tem ninguém que quer ser professor, né?
todo mundo acaba partindo para outras carreiras. Infelizmente, hoje esse é o panorama. Pegando esse gap, esse gatilho que tu falou, você falou que você ama dar aula ali, né? A sua experiência para a garotada de 15 anos, vestibulinhos, né? Vestibular. Isso. Vamos conectar dois pontos de assuntos interessantes. Hoje nós estamos com esse advento aí do ChatGPT, certo? E aí, a gente tá numa pegada que eu acho hoje um certo desafio para nós, que é o quê? E aí, o que você quer ser quando crescer? Aí o ponto de interrogação. Vamos lá. Os vestibulares, eles ainda existirão daqui a alguns anos a mais, não sei como que vai acontecer. Quantos anos ainda vão sobreviver, né? Como que está sendo, ou como foi, ou como você pelo menos espera que seja a melhor forma desse aluno escolher a sua carreira? Porque, veja bem, isso aí é uma opinião pessoal minha. Vestibular, eu tenho que decorar, fazer um processo de decoreba para entrar dentro de um curso que muitas das vezes eu não tenho a noção exata do que vai acontecer. Porque eu tô com um viés da minha casa, dos meus pais e principalmente o que você acabou de falar. Cara, não sei se vou ganhar grana. Para que eu vou escolher professor? Qual que é a sua experiência? Qual que é a cabeça dessa garotada? Porque você tem, assim, inúmeros alunos que passaram por você. O que eles falam para ti? Assim, é muito unânime você dizer o que acontece. Existem dois tipos de alunos. Existe o aluno que ele tem muita certeza do que ele quer ser. Muitas vezes ele não sabendo o que é o curso e escolhendo simplesmente ou porque o pai influenciou, porque o tio influenciou e tudo mais. E existe o aluno que realmente não sabe o que quer fazer. Então tem dois tipos de alunos. O que falta para essa galera que está mudando aos pouquinhos, ainda em passos lentos, mas está mudando, é orientação. Perfeito. Sabe uma coisa? Tinha uma coisa que meu irmão, né, quando eu estava na época do ensino médio, ele falava assim, você precisa fazer um teste vocacional. Né? Parece bobo, cara, mas é uma coisa que ajuda muito. Hoje o que acontece? Hoje tem, né, no novo ensino médio, tem lá os famosos itinerários formativos. Um desses itinerários que ele é obrigatório para todo ensino médio é projeto de vida. É um MEC, o MEC que te coloca isso. Assim, no plano do novo ensino médio, eu preciso ter projeto de vida como um itinerário formativo obrigatório para o meu aluno. Certo. É claro que, bom, acho que é um papo até para um outro momento. O novo ensino médio, ele foi uma coisa meio feita assim, no sentido que cada um fez de um jeito. Né? Tá. Porque não tinha um padrão e tudo mais. Detalhes mesmo, exato. Hoje, inclusive, isso está sendo rediscutido. Mas existe hoje um negócio chamado projeto de vida, que é uma coisa que eu acho maravilhosa. Que eu acho que não tinha que ter só no ensino médio. Tinha que ter lá desde o início do Fundamental 2, nós chamamos, né? Fundamental nos finais. Que é essa orientação. Que tem que ser feita, assim, o ideal é que seja feito por um psicólogo que seja, de fato, especialista naquela área. Para o aluno entender o que é. Por exemplo, eu quero ser médico, mas o que é ser médico? Para você ser médico, o teu dia a dia vai ser assim. Né? O que você mais precisa gostar dentro da escola é isso, né? É biologia, é química, né? Claro, não é só isso, mas são principalmente essas. É o que você vai ter mais na faculdade, é o que de fato você vai usar mais no teu dia a dia. Então isso é ser médico. Porque às vezes você tem aluno lá que fala assim, eu quero ser médico porque eu quero, né, ganhar dinheiro e tudo mais, mas eu não gosto de biologia. Tenho medo de sangue. Eu quero fazer direito, mas eu não gosto de ler. Eu quero ser médico, mas eu tenho medo de sangue. Né? Eu não posso ver, eu passo mal. Não posso ver, eu passo mal. Ou quero ser engenheiro, porque o nome engenheiro é bonito, né, Pedro? Inclusive, você é engenheiro, né? Sou engenheiro, pô. E assim, eu quero ser engenheiro, mas não gosto de física. Então, se soubessem. Se soubessem, né? Se soubessem. Inclusive, tem vários professores de física que são engenheiros, né? Inclusive, isso é uma coisa que é normal. Então, falta essa orientação para essa galera, que hoje nós estamos caminhando. Né? Ainda está no começo, você fala. Mas eu acho que assim, pode ser algo de experimentar, não só de conhecer o que falta de embasamento acadêmico, né? Que você vai ter mas eu acho que é experiência. Você acha que isso não falta? Falta também, porque vamos pegar, por exemplo, um modelo americano. O que os caras têm antes de entrar de fato no curso? Eles têm o college. Né? Me corrija até se estiver errado, mas ele tem o college. O cara faz 2 anos lá e aí dentro lá das disciplinas que ele faz, ele escolhe lá o curso. Né? Isso não tem no Brasil. Hoje você pega um menino de 16, 17 anos e fala assim, escolhe. É direito, é medicina, é farmácia, o que você quer? E aí o cara meio que vai, né? Então hoje no Brasil, vamos lá, né? Volta um pouquinho. Falta essa orientação, que hoje já começa em algumas escolas, inclusive lá na escola nós já temos. E falta essa experimentação. Né?
Porque quando a gente entra na faculdade, quantos, né, de nós aqui já fizemos faculdade, quantos alunos entram e quantos alunos se formam? Poxa, Chega no meio, o cara por quê? descobre que não é daquilo. Porque o cara que às vezes assim, tem um cara que ele já entra ali no primeiro semestre, ele já vê que não é o que ele quer e ele vai para outra área. Tem o cara que ele dá até uma insistida ali, mas não vai mesmo. Vai. E tem o cara, e tem o pior ainda, né? Esse é o pior, que é o cara que vai, finaliza o negócio e o cara é infeliz porque ele não gosta daquilo. Sim. E aí, normalmente, é aquele mal profissional. Então, eu acho que, de um modo geral, essa orientação que eu falei, mas falta essa experimentação. Falta o cara entrar naquele ambiente da faculdade para depois escolher. Tem uma coisa que acontece, por exemplo, na UFRJ, né, especificamente para engenharias, né? Você faz 2 anos de engenharia ciclo comum, que são chamados, né? E aí só depois desse ciclo comum o cara escolhe o que ele quer, se é civil, se é naval, se é mecânica, se é química. Eu acho que, se a gente fosse pensar numa reformulação, eu acho que tinha que ter isso para todos, né? O aluno tinha que entrar na faculdade. Né? Não sei o que eu vou fazer ainda. Não sei o que eu vou fazer, Vai vou lá, experienciar. escolhe as disciplinas que você vai Base, fazer, né? com base naquelas notas, que é mais ou menos o modelo americano, eu vou saber em que curso que eu consigo me você encaixar. falou uma coisa interessante também do modelo americano. Que o modelo americano, ele não tem esse processo de vestibular. Não, É base curricular, né, é base cara? curricular. Cara, É você o acha currículo do que aluno. isso é um modelo mais eficiente que o nosso ou não? Cara, eu acho que era mais eficiente para a realidade deles. Né? O Brasil, tamanho continental que nós temos hoje, e essa disparidade gigante que a gente tem entre ensino público e ensino privado, eu acho que ficaria hoje, né? Minha opinião, tá? Minha opinião, ficaria inviável para o Brasil. O que a gente tem hoje, que já melhorou muito, é o Enem. Né? O Enem começou, acho que em 98, 99, se não me engano, a primeira edição, mas sem muito... Não tinha um objetivo o Enem. Ele era basicamente Exame Nacional de Ensino Médio, era isso, né? Tinha gente que fazia... Era um diagnóstico só, né, era cara? meio que diagnóstico ali para saber como é que estavam os alunos na saída do ensino médio. Em 2009 ele virou o Enem, o novo Enem, que a gente chama, né? O novo que já é velho, né? 2009 já faz um tempinho. E aí começou de fato a gente ter 2009 já são quase 10 anos. Já são. Não, são mais. mais, São já quase são 10 anos. São 10 quase anos. 15 anos, né? 15 anos já. 15 anos. 15 anos. Não, dá 14 anos. Né? 14 anos. Quase 15 Vai anos. 15 ano que vem, né, cara? E aí já começou a melhorar muito, porque a gente tem uma avaliação única, né? Ou seja, do Brasil inteiro, que vai possibilitar o aluno, de acordo com a nota dele, entrar, né, naquele curso, naquela universidade que ele bem entender. Acho que já melhorou muito. Porque antes, aliás, ainda tem hoje, não são todas as universidades que aceitam pelo Enem, mas antes você tinha lá uma universidade, cada universidade fazia o vestibular do seu jeito, e aquele aluno, às vezes, que estudava lá na Bahia e queria ingressar numa universidade de Minas, ele tinha que, de fato, se deslocar da Bahia até Minas, fazer o vestibular e tudo mais. E hoje não, ele faz lá o Enem na cidade dele, com base nas notas, ele pode entrar lá numa universidade. Isso já melhorou bastante. Inclusive, a própria proposta do Enem, ele já melhorou, né? Se você pega um vestibular, né, um vestibular puro ali, dos anos 90, ou início dos anos 2000, e compara com o Enem, você vê que não é que o Enem é mais fácil e que aquele vestibular é mais difícil, mas a forma que é abordado é diferente. Vou pegar, por exemplo, no exemplo da física. Ao invés de você pegar uma questão num vestibular em que ele te dá lá um sólido e pede para você calcular o centro de massa daquilo, Perfeito. No Enem ele vai te dar um exemplo de um cara que tinha um carro, rebaixou o carro e aí ele sentiu que o carro ficou mais estável. Traz pra realidade, Ele né? te traz para a realidade. Isso é muito legal e acho que é uma das coisas que foram muito bem feitas, né? Sem falar de política, nada. Sim, sim. Mas foi uma das coisas que foram muito bem acertadas. É claro que tem muita coisa a evoluir ainda no Enem, não é perfeito, mas já é uma coisa muito bem feita, assim, né? Já é algo que evoluiu muito em relação ao modelo que a gente tinha anteriormente. Você acha que ainda a gente está na corrida para os vestibulares, como era antigamente? Porque, assim, eu vou trazer uma experiência de fato. Em outros países, lógico que não pode ser comparado, mas eu adoro avaliar o que dá certo versus aquilo que não dá certo e em que países que nós estamos vivendo para chegar no modelo ideal. Eu estou falando de um país desenvolvido, norte-americano, Estados Unidos, que tem esse modelo e funciona e eles têm resultados melhores que nós no estilo per capita. A sociedade deles é mais desenvolvida. Então, vamos lá. Eles entendem hoje que o conhecimento é muito mais importante do que o canudo. Você vê dessa forma? Entendeu a minha pergunta, né? Eu entendi. Então, essa corrida do vestibular, essa corrida da faculdade. Então, o que é mais importante? E dá a sua opinião. Eu quero entender. A minha opinião, assim, o que eu considero hoje mais importante? De fato, o conhecimento é muito mais importante do que um papel. Perfeito. Justo. Eu posso ter hoje uma pessoa
que não é formada numa determinada área, mas que entende muito mais do que daquela pessoa que é formada. Né? Isso é fato. Mas, pegando nessa corrida do vestibular, de fato, isso hoje está diminuindo mais. O fato é que, inclusive, hoje... Vamos pegar, né? Pré-vestibular, uma coisa que eu gosto bastante. Sim, pré-vestibular. Se a gente pega pré-vestibular anos 90, anos 80, 90, início dos anos 2000, cara, era uma corrida de fato. Sim. Você tinha salas com 200, 300 alunos, professores que eram hiper, super, mega bem remunerados, era aquele professor meio showman, aquele cara que cantava musiquinha pro cara decorar não sei o que era tabela periódica. Francisco, meu amigo. Não me faça lembrar isso, não. E cantava isso, que fazia aquilo e tal. E isso foi morrendo. Foi morrendo. Mas foi morrendo por quê? Porque hoje, vamos pensar o seguinte, anos 90, o que você tinha? Vou pegar do exemplo da Curitiba, né? Curitiba você tinha pouquíssimas opções de universidades, né? Você tinha a Universidade Federal do Paraná, você tinha a PUC e você tinha a Universidade de Tuti. Eram basicamente as três que você tinha, né, de opção. E ao longo dos anos foram aparecendo outras e tal. E aí aquela coisa da pessoa correr, estudar para passar naquele vestibular, daquele curso, ela foi meio que diminuindo. Hoje, o que existe hoje, de fato, né, forte? Vestibular para medicina, né, porque de fato ainda é um vestibular difícil, muito concorrido. E os militares, né, ITA, IME, né, ou outros, né, AMAN, etc. Então é isso que existe. Isso se deve, primeiro, pelo número de universidades que foram aparecendo, né, outras pessoas foram buscando ali, fazer um EAD aqui, alguma coisa. E também porque as gerações, né, principalmente as mais recentes, começam a perceber que não necessariamente você precisa ter uma graduação para fazer algo. Né? E até mesmo para ter um retorno financeiro interessante. Exato. Eu vou pegar um exemplo. Né? Tem gente que odeia ele, tem gente que ama. O Ike Batista. O Ike Batista, não é o super exemplo de sucesso? Mas pô, o cara foi longe. O cara foi longe. Conseguiu ter resultado. Né? Conseguiu ter ali. Ele não é formado em nada. Né? Ele não é formado em nada. Acho que tem eu não lembro agora, não sei se, acho que é o Mark Zuckerberg, se ele é formado, se ele não é. Ele não terminou. Ele não terminou, né? Ele não terminou, né? E, pô, o cara é um bilionário, o cara tem um mega resultado. Ele com certeza mudou a internet, né? Certeza, acho que existe assim antes dele, depois dele. Com certeza. Enfim, você consegue pegar vários exemplos de pessoas que não são graduadas em nada, mas que são de sucesso. E que são mestres naquilo que fazem. Então, hoje, não necessariamente... E essa geração percebe isso muito mais do que a minha geração, muito mais do que as gerações anteriores. Certo. Você não precisa ter necessariamente a faculdade para fazer aquilo. A não ser que você seja médico, né? Senão você é preso. Cara, você chegou... legal da função Você chegou num ponto top. Como passar, então, para um pai e para uma mãe que, às vezes, são dessas gerações antigas, né? E almejam um melhor futuro para o seu filho e eles talvez não conseguem compreender essa nova realidade. Você está na ponta da gestão de uma escola. Como que você consegue permear essa situação entre o aluno e esse pai? Porque esse pai ele vai querer meio que de uma forma ali, né? Pô, negociada. Filho, tem que fazer. Faça, vai pagar às vezes as escolas com esse foco e às vezes o fato de uma matrícula ser executada ou não é porque a escola conseguiu vender isso para o pai. Porque a criança, né, o adolescente, o jovem, não é ele que está decidindo, a instituição que vai estudar. Como você vê isso? Explica para nós. É uma pergunta complexa, né? É uma pergunta complexa. Porque o que acontece? É interrogatório, você não percebeu ainda, mas é. É porque assim, quando o pai matricula numa escola privada, ele espera resultado. Lógico. Você espera resultado. Porque se ele não esperar resultado, ele não precisaria pagar para isso, infelizmente. Então, quando ele matricula numa escola privada, quando ele matricula comigo, por exemplo, ele quer resultado. E eu mostro para ele os resultados que nós podemos oferecer. Quais são os subsídios que o filho dele vai ter na escola durante o tempo que ele estudar lá. Pô, legal. Né? Você já muda um pouco a conversa. Exatamente. Porque no fim do dia, o resultado vai depender muito do que o filho dele quer. Perfeito. Né? Mas uma coisa que eu sempre deixo muito claro para o pai é que, independente se o teu filho vai fazer uma graduação ou qualquer outra coisa, a única coisa que vai, de fato, levá-lo para frente é a educação. Né? Você pega pessoas, por exemplo, vamos pegar, né, o próprio Ike Batista, é um cara que não fez faculdade, mas teve uma educação excelente. Sim, né? sim. Tinha uma base muito boa. Estudou nas melhores escolas, né? Assim como o Mark Zuckerberg, assim como outros que a gente pode citar também, independente se ele terminou ou não a faculdade, se ele iniciou ou não a faculdade, ele teve uma boa educação. Isso é quase que uma regra.
né? O Bill Gates, os contos históricos diz que o Bill Gates só é o Bill Gates porque ele era o aluno e mais um outro aluno que participou, né, que teve contato com o computador. E aí ele falou, poxa, que legal, teve Eureka. O outro morreu e ele ficou. Só que ele estava num ecossistema. Isso. A educação. E aí Sim. virou esse boom. Mas continua. É exatamente isso. Eu acho que é bem essa parte, ou seja, é a educação que vai te levar para frente. Uhum. Porque eu falo sempre para os alunos assim, né? Independente da situação, porque na escola a gente tem alunos que são muito, né? Vêm de famílias muito abastadas. Sim, sim. Mas é assim, gente, a única coisa, isso é até meio piegas, né? Meio clichêzão falando de novo. A única coisa que não vai te tirar é a educação. Perfeito. A única coisa que você não vai tirar é a educação. Se o teu pai te der um iate, se o teu pai te der uma Ferrari, cara, você perde. Se você não souber administrar, se você não tiver educação financeira, por exemplo, Sim. você perde. Né? Você não vai... Cara, você falou tudo. Por que, na sua ótica, não falta isso na grade curricular básica? Uma educação financeira? falta. Porque eu acho que, cara, é essencial, acho que é uma matéria tão essencial quanto matemática. Falta muito, gente. Falta muito, porque até a gente estava conversando isso, Sim, né? sim. E uma coisa que a gente vai fazer. Sim. Vamos pensar, né? Hoje a gente forma os alunos, eu vou lá ensinar física para eles, ou biologia, por exemplo, você vai falar de movimento uniforme. Cara, onde que eu vou usar isso aqui? Você vai falar de gases, você vai falar de resistores e tal. Claro que existe uma relação com o teu dia a dia, Sim, com tudo, mas falta a gente ensinar nas escolas, e aí que entra, inclusive, um gancho que o novo ensino médio dá, que são os itinerários, de coisas que de fato ele vai usar. Você explica para um aluno do ensino médio, o que é imposto de renda? Poxa, cara, Né? isso O que é mudar. isso? Você sabe usar um Excel? Poxa, Né? O Excel vai ser muito útil para você. Né? Vai ser muito útil. demais. Você sabe cozinhar? Né? A gente tem aula de gastronomia na escola. Uhum. Cara, saber cozinhar não só por profissão, cara, mas é Sobrevivência, sobrevivência. cara. Né? E é gestão, cara. Gestão. Gestão. Gestão Nós de temos lá- recurso. nós temos também teatro, né? Com teatro e oratória, com um professor maravilhoso, que é o Zé Maurício. O teatro é para ele ser ator? Não, cara. Para ele aprender a falar, para ele apresentar um resultado, né, numa reunião. Se ele vai, por exemplo, abrir uma empresa, ele quer investidores, ele tem que Como ele apresentar vende a ideia como que ele dele, vende a né? ideia, ele tem que saber falar também, não é só saber, né? Então, são coisas que o ensino, esse gancho nos dá, né? Esse gancho do ensino médio nos dá, de colocar coisas que os alunos vão de fato precisar, né? E não só colocar assim, vou colocar aqui... Hoje a gente tem aprofundamento em disciplinas também lá na escola, mas não é só colocar o aprofundamento. Uhum. Eu vou me aprofundar em PA. Até pode ser útil para ele lá no vestibular, Sim, né? Tudo mais, mas e fora isso, o que vai ser útil para ele? Então falta isso, falta educação financeira. Né? Hoje as pessoas não sabem que o dinheiro pode trabalhar para elas. Pô, Né? Você sabe muito justo, mais que eu, sim, inclusive. sim. Que mesmo você ganhando pouco, você pode poupar, né? E ser um milionário. E ser milionário. Né? Hoje E poupar pouco, não é uma né, realidade cara? tão distante ser milionário. Não. Então, de fato, né, concordando aqui depois de tudo que eu falei, é que sim, falta hoje nas escolas como um todo, inclusive nas privadas, tá? Uhum. A gente colocar, né, aproximar mais a educação da realidade do aluno. Né? Colocar, por exemplo, aulas que envolvem a tecnologia, Sim. né, que são coisas assim legais. Por exemplo, meu filho tem 6 anos e joga Roblox. Cara, você pode utilizar Roblox numa aula de programação lá. Sim. Né? Você pode utilizar isso em outras, enfim. Cara, a gente usa Roblox em arquitetura e construção civil, pra Pois você ter uma noção, cara. Meu filho joga isso aí, é uma loucura. Né? Aliás, Roblox é muito caro. É caro, viu? A gente descobre quando o filho pede. Eu tenho também. Roblox é muito Eu caro. preciso de um avatarzinho. O meu filho é isso, assistiu um Avatar. Cara, eu preciso de uma mas- ferramenta nova. Uma ferramenta. Cara, e você tem profissões do futuro, cara. Tem a galera que desenvolve assets pra dentro desses jogos. No dia a dia da sala de aula, tipo assim, que a gente tá falando de preparar as crianças, né, jovens, quem tá no ensino médio, para o vestibular, né? Mas e pro vestibular para as profissões que ainda não existem. Que eu acho que é o nosso grande É problema. o nosso grande Como que a gente vai... ponto de interrogação, né? Que profissões tal? A gente falou recentemente do engenheiro de prompt. Cara, o engenheiro de prompt é um cara
que ele Eu é... nem sei o que é isso, cara. Cara, Explica pra ele- nós, vai. Explica, porque eu não sei o que é isso, assim. Mas Resumidamente, é o engenheiro que sabe perguntar. você sabe perguntar. Entendi. Ferramentas de inteligência artificial. Justamente Como por causa eu do extrair engenheiro, informação. Justamente por causa desse adverso aí do chat GPT. É. As pessoas falam assim, pô, nós já temos uma IA. Nós não temos uma IA. Nós temos ainda um grande banco de dados com um nível de processamento assim pesadérrimo que te processa ali uma estatística. Se você pergunta, obviamente, ele tem um banco que possibilita algumas respostas. E ele vai fazendo esse teste de erro até ficar mais refinado possível. E a pergunta é, qual é a pergunta? Como perguntar Qual é a de pergunta forma correta correta? para a máquina? Entendi. Mas entendi. como que a gente faz isso? Eu acredito Não, criando pensadores, críticos. Você falou uma Mas coisa você que vê eu que isso concordei já é muito. algo no currículo. O cara hoje já consegue colocar no currículo dele que eu sou um engenheiro de prompt. É um cara que busca bem no Google, que Entendi. assim. É bom, isso é bom, né, cara? É bom. Assim, vamos pensar, né? É difícil você falar hoje, formar os alunos para profissões que não existem, porque vamos pensar um pouquinho para trás, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Existem profissões hoje que eu acredito que no futuro próximo também não vão existir. Que Quais, existem por exemplo? hoje. Quais, por exemplo? Cara, acho que eu vou comprar uma briga aqui, né? Compra, Mas, pô. por exemplo, Esse você é o tem- momento e o lugar, cara. Esse é o momento. Mas você tem, por exemplo, gente, contador. Cara, Sim. contador hoje, claro, né, o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, mas vamos pensar em algo simples. O trabalho simples do contador, não estou falando que ele trabalha mais complexo, mas o trabalho simples, ele já vai começar a ser substituído por softwares. Sim. Né? Porque que é uma coisa meio linear, assim, você não tem muita exceção. É claro, posso estar falando uma besteira gigante aqui, o cara falou, pô, sou contador, não é bem assim. Mas, de modo geral, é isso. E existem aquelas profissões mais simples, né, que também já estão deixando de existir. Por exemplo, você pega a caixa de supermercado. Cara, você vai no mercado, você já tem lá o caixa... Que Self-checkout. faz... self-checkout. É. Eu lembro que quando eu era criança com meu pai, quando meu pai ia com Monza no mercado, Beberrão, tinha... hein? Beberrão. Meu pai sempre teve Monza. Meu pai... E eu lembro que chegava no mercado, tinha um cara, na Guaritinha, que te dava um cartãozinho e você entrava no estacionamento do supermercado. Hoje já é uma máquina, você existe aperta ali e Máquina, já sai. sem parar, já tudo O automático. sem parar é outra coisa, né? No pedágio, por exemplo, né? Você já vai lá... Né? Passa. A maioria tem sem parar, né? Você sim. não fica lá parado na fila. Então, de certa forma, essas profissões que existem hoje vão ser substituídas por máquinas, né? E o que a gente precisa hoje é formar as pessoas que saibam desenvolver essas máquinas. Quem que é o cara que vai desenvolver tal coisa para substituir tal profissão? Esse cara ele tem que ser bem formado, né? Esse cara aí é que entra a questão do conhecimento. E acho que hoje a gente não tem, obviamente, como prever 100% o que vai estar em alta no futuro e tudo mais, mas é você colocar o aluno já nesse ambiente. Sim. É você, por exemplo, né, uns projetos lá, colocar, por exemplo, o drone. Sim, né? sim. Cara, o drone é uma coisa que começou meio com brincadeira, alguns anos atrás, imagino eu, né? Você entende Sim. mais do que eu. E hoje já é uma profissão. Com certeza. Né? E você já inseriu o aluno, mesmo que seja uma coisa que ainda ele não vai ver isso como profissão e tudo mais, já inserir ele nesse ambiente. Né? Para que ele não seja aquele cara ignorante naquele assunto, ele já sabe. ChatGPT para o professor de redação é um pesadelo, né? Porque o aluno Jesus. escreve lá, faça um texto, Assim. tal. Ele vai lá e faz. Mas é tão bom você apresentar isso para o aluno também. Colocar ele e explicar para ele como é que é o ChatGPT. Você coloca lá uma disciplina, por exemplo, sabe, tecnologia, etc., com um cara que explica como que o ChatGPT é feito. Porque aí ele já está inserido naquele ambiente, ele já sabe e tudo mais. Não é simplesmente escrever, tem todo um processo por trás disso. Eu acho que essa é a melhor forma de você preparar o aluno, preparar essa geração para as profissões do futuro. Legal. Estamos chegando aqui num contexto final. E para encerrar, eu queria que tu fechasse com uma mensagem. O que você espera para essas, então, novas gerações, né? De tudo isso que a gente falou, se ainda não aconteceu, o que você vê que poderia acontecer, ou até mesmo um ponto de reflexão para os nossos ouvintes, para que a gente consiga entender melhor essa nova geração. Até porque nós estamos falando de diferenças e diferentes. Esses conflitos de gerações ainda vão existir. Sempre vai existir. Então, assim, o que você deixa como um ponto assim, de foco? Cara, precisamos dar mais atenção a isso. Acho que são 2 pontos de atenção assim, que eu deixaria para pais, né, e para os próprios alunos. O primeiro eu falei já aqui, e é assim, a única coisa que vai mudar uma geração, que vai mudar um país, é a educação.
Top. É a educação. Perfeito. Então, assim, hoje, infelizmente, a educação pública ela tá sucateada, mas se hoje uma família pode pagar uma escola, pode dar essa educação, façam isso e entendam que isso é um investimento. Entendam que isso é um investimento. É uma coisa que vai mudar a vida do seu filho, porque a educação é o que vai levá-lo para frente. E a segunda, a gente não abordou esse assunto, mas eu acho que é muito importante, é saúde mental. Saúde mental. Ao passo que a tecnologia nos traz muitas benesses, nos traz coisas incríveis, ela também traz um problema de saúde mental gigantesco, com rede social e tudo mais. Então, duas coisas. Primeiro, invistam na educação dos filhos de vocês. E o segundo, cuidem da saúde mental dos filhos de vocês. Qualquer mudança de comportamento, qualquer coisa diferente, busquem ajuda. Essa geração ela precisa muito de ajuda também na saúde mental, saúde emocional, vamos dizer assim. A gente vê muito hoje, muito mais do que eu via anos atrás. Hoje eu vejo muito mais casos de alunos com depressão, ansiedade, etc. Mas são esses dois pontos que eu queria deixar. Então, muito bem. Agora deixa suas redes sociais e os seus contatos para as pessoas te conhecerem mais e até mesmo, poxa, tem a matrícula aberta? Não tem mais vaga quase. Não tem. Eu sou meio low profile, assim, Eu tenho um Instagram que é Fuckner Rodrigo, Então, Fuckner, Fuckner. É Fuckner Rodrigo, Instagram. Eu não sou muito, não sou um cara muito ativo, assim, mas se alguém quiser me seguir por lá também, sinta-se à vontade. E tem a rede do colégio, @Colégio Itamaraty. A gente já, obviamente, é muito mais ativa, E se vocês se interessarem, a escola está sempre de portas abertas. Independente se tem vaga ou não, A escola é para todos. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigado mesmo. Tem que mandar para minha mãe o link aqui, Falar, mãe, venci na vida. Agora estamos famosos. Você viu, cara? Estou famoso agora. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, e um forte abraço. Até mais. Valeu.